turminha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou a sua professora de ciências. E o tema da aula de hoje é sobre matéria e energia. Só que antes da gente começar o nosso tema da aula de hoje, nós vamos falar um pouco do nosso planejamento do primeiro bimestre. Bom, então, na nossa primeira e segunda aulas, nós vamos falar sobre a matéria e a energia. Um pouco das suas características, o que é o conceito de matéria e qual que é a ideia que a gente tem sobre energia. Nas nossas aulas 3 e 4, nós vamos falar sobre cadeias alimentares dos seres vivos. Vamos falar sobre a importância do Sol, né? Como que o Sol ele fornece energia para as cadeias alimentares e como essa energia ela é passada pelos seres vivos. Nas nossas aulas 5 e 6, nós vamos estudar os movimentos da Terra. E quais são as consequências desses movimentos da Terra? Será que esses movimentos da Terra vão promover o dia e a noite, ou o ano e as suas estações? Então, fique atento que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. E para a gente fechar a nossa última aula, nós vamos falar sobre ciência e tecnologia e a sua importância para a humanidade. Bom, o nosso objetivo da aula de hoje é identificar as misturas na nossa vida diária com base em suas propriedades físicas que a gente pode observar e também reconhecer a sua composição. Bom, então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa. Então, o que seria essa massa, professora? A massa a gente pode destacar em quilos e gramas. Então, se eu tenho 1 quilo de feijão, eu consigo colocar ele e medir essa quantidade de matéria, essa massa? Sim, então ele é formado de matéria. Eu consigo fazer isso com os meus objetos em casa, com o meu lápis, com a minha caneta, com as escovas de dentes, com a minha roupa? Sim, então eles também são formados de matéria. Bom, a massa também tem volume, e esse volume a gente pode medir ele em litros. Então se eu pegar 1 litro de leite, ele é matéria? Sim, tudo aquilo que você conseguir calcular o volume é matéria. E um outro conceito é que ela vai ocupar lugar no espaço. Então, tudo aquilo que nós podemos observar que ocupa lugar no espaço, nós vamos considerar que é matéria. Bom, quais são as propriedades da matéria? A gente chama de propriedade geral da matéria justamente o fato dela possuir massa, volume. Existe também uma relação entre massa e volume, que aí nós vamos chamar de densidade. Ok? E a gente tem também as propriedades organolépticas. Quais propriedades são essas? São aquelas propriedades que nós podemos perceber com os nossos órgãos do sentido, como, por exemplo, o sabor, a cor, o cheiro. E as propriedades físicas são, por exemplo, quando a minha matéria ela consegue transformar o seu estado físico. Vamos, por exemplo, pensar na água. A água líquida ela pode mudar para vapor. A água vapor pode se tornar líquida. Se eu pegar um copo de água e colocar na geladeira, ela vira gelo. Então, com a matéria, eu consigo mudar os estados físicos. Então, essas são propriedades físicas. Então, vamos colocar aqui mudança de estado
físico. Muito bem. Bom, quando a gente pensar na energia, a energia ocupa lugar no espaço? Não. A energia tem massa? Não. A energia, eu consigo sentir o sabor, a cor, o cheiro? Não. Então onde que eu posso encontrar energia? A energia elétrica, por exemplo, é uma energia. A energia luminosa, ela é energia. A energia que move uma turbina de alguma máquina também é energia, como por exemplo, a nossa máquina de lavar ou até mesmo uma usina hidrelétrica. Então, se a gente for observar nessa imagem, o que a gente pode falar que é matéria e o que é energia? Bom, se você olhar esse metal dessa lâmpada, ele é matéria. Se eu for pensar, esse vidro da lâmpada é também matéria. Agora, a energia elétrica que chega até aqui e que pode ser transformada em luz e calor é energia. Ok? Então, como exemplos de energia, a gente tem a luz, o calor, o som, a radiação, que pode ser o raio-x, ultravioleta, o infravermelho e outras radiações que vocês pensarem. E o mais importante, que a energia não apresentam as propriedades gerais da matéria que a gente acabou de ver. Bom, então, gente, eu vou utilizar hoje, turminha, o conceito de Dalton, porque é um conceito mais simples para a gente começar os nossos estudos. Então, segundo Dalton, toda a matéria é formada de átomos. E esses átomos, para Dalton, era a menor parte que formava a matéria. E esses átomos se combinam e formam as substâncias. Então, vamos ver como que as substâncias se formam? Vamos lá. Ok. Então, vamos lá, turminha. Vamos começar aqui representando, segundo Dalton, o átomo de oxigênio. Então, vamos colocar aqui, ó. Esse átomo aqui é o oxigênio. Muito bem. Agora, eu vou representar também, segundo Dalton, um átomo de hidrogênio. Bom, então, aqui eu tenho os átomos, que é considerado por Dalton a menor parte da matéria. Então, quando esses átomos se combinam, eles vão formar substâncias. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, eu vou formar a substância chamada de água. Então, os átomos se combinam e formam as substâncias. Muito bem. Ok. Bom, e essas substâncias, né, que é formada pela combinação de átomos, elas podem ser
consideradas como substância pura, quando numa amostra eu vou ter apenas átomos daquela substância, ou eu posso ter uma mistura, que aí eu vou ter presente duas ou mais substâncias. Então, agora nós vamos ver os exemplos. Número 1. Esse recipiente contém apenas água. Podemos dizer, então, se é substância pura ou mistura? Bom, se está dizendo que tem apenas água, significa, então, que é uma substância pura. Certo? Lembrando que a nossa água que bebemos não é uma substância pura, porque nessa água existem sais minerais, que são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Bom, atividade 2. Esse recipiente contém água e óleo. Podemos dizer, então, se é uma substância pura ou mistura? Bom, se nós temos duas substâncias diferentes, a gente vai dizer que é uma mistura. Nessa parte aqui, eu observo o óleo e nessa outra parte, eu observo a água. Então, nós temos uma mistura. Bom, as misturas, elas podem ser homogêneas, quando vamos observar apenas uma fase, uma única fase, ou elas podem ser heterogêneas, quando vamos observar duas ou mais fases. Ok, turminha, agora vamos para as atividades. Na atividade 3, nós vamos juntos identificar se as misturas a seguir são homogêneas ou heterogêneas. Então, bora lá. Água e sal. Gente, quando eu observo nesse copo, eu vejo sal? Sim ou não? Não. Eu só observo uma fase. Então, essa mistura é homogênea. Muito bem. E essa mistura? O que eu observo? Água e óleo. Então, turminha, essa mistura é homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Muito bem. Agora vamos ver essa. Água, óleo e gelo. Vamos ver. Água, óleo e gelo. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Por quê? Porque eu observo uma, duas, três fases. Então, é uma mistura heterogênea. Agora, tem questões que tem uma pegadinha. E se eu tiver num copo com água e gelo, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Quando eu tenho água e gelo, como eu tenho a mesma substância, eu falo que eu tenho um sistema. Aí, nesse caso, o sistema vai ser heterogêneo, porque eu vou conseguir observar tanto a água como o gelo. Bom, para vocês estudarem em casa, vocês podem utilizar essas referências, né, que são artigos da Brasil Escola, e também
os livros do Projeto Buriti em Ciências. Mas então, podemos voltar aqui para a gente relembrar a nossa aula. Quais foram os conceitos mais importantes que nós estudamos? Primeiro, nós estudamos o que é o átomo. Depois, nós falamos o que são substâncias. Então, o átomo, ele se combina e forma as substâncias. As substâncias nós podemos destacá-las como substância pura, quando eu tenho apenas aqueles átomos, né, no recipiente, ou eu posso destacá-los como mistura. Então, as misturas poderão ser homogêneas ou heterogêneas. Nas misturas homogêneas, eu observo apenas uma fase. Já nas misturas heterogêneas, eu observo duas. Ou mais. Então, por exemplo, um exemplo de mistura homogênea, um clássico, água e sal. E misturas heterogêneas, água e óleo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Um abraço, turminha, e vejo vocês na próxima aula. Dúvidas? Manda pra gente. Um abraço.